Veja como trabalhar com a largura das colunas em uma tabela. Aqui nós temos uma tabela com vários dados, onde eu exportei do banco de dados Northwind do Access. E aqui eu tenho uma coluna categoria, a outra nome do produto, custo padrão e preço da lista. Uma vez tendo a tabela, eu vou selecionar o menu Layout e aqui nós temos um grupo chamado Tamanho da Célula. O tamanho da célula você pode ajustar, olha só a largura, a primeira coluna eu posso ajustar a largura, eu posso ajustar a altura da linha e para cada um desses ajustes eu tenho aqui automaticamente o ícone para aumentar ou diminuir, assim como a largura. Posso tanto aumentar como diminuir a largura. E você tem também a possibilidade de fazer um distribuir linhas. Quando eu clico nesse distribuir linhas, ele vai, vamos supor que eu tenho uma linha um pouco maior, e aí eu seleciono a minha linha e posso também fazer uma distribuição de linhas na altura da linha selecionada igualmente entre elas. Então se eu tiver aqui, você deve selecionar várias linhas. Então se eu tiver a minha tabela selecionada, eu posso até distribuir as linhas, ou posso ainda selecionar um conjunto de linhas e também dar um distribuir. Ele faz com que seja a mesma altura para todas essas linhas selecionadas. Outra opção que você pode também é em relação às colunas. Quando você clica nesta opção, ele faz com que todas as colunas tenham o mesmo tamanho. E aí cabe a você fazer um autoajuste. Então, qual é a ideia? Se eu pegar aqui custo padrão, eu posso fazer um autoajuste. Autoajuste de conteúdo. O que ele vai fazer o autoajuste de conteúdo? Ele vai verificar qual é o maior texto em toda a tabela e vai fazer com que ele distribua a largura da coluna de acordo com o conteúdo, o maior conteúdo que nós temos. Então, nessas duas colunas, nas duas últimas colunas, é um exemplo clássico disso. Nós temos o título e os preços. Ele pegou pelo título qual é o maior título que ele tem, qual é a maior largura e fez um autoajuste. O que você pode definir também aqui em categoria, eu vou deixar a categoria com esta largura e vou dizer que esta categoria é uma largura fixa da coluna. Pronto. Uma largura fixa, qualquer dados que você digitar aqui, por exemplo, bebidas, entre outras, vamos colocar bebidas com gás e sem gás com produto igual. Qualquer texto. Só para você notar que ele não vai redistribuir a largura da coluna. Ele não vai fazer isso aqui. Ó. Ele vai manter a coluna fixa, independente do conteúdo que você inserir. Então, quando você trabalhar, vamos pegar uma tabela em branco aqui. Quando você adicionar uma tabela, adicionar tabela, vou pegar duas linhas e duas colunas. A esta primeira, eu poderia até digitar um texto do tipo Dicas e truques do Word 2007 com tabelas e modelos de layout através de autoformatação, um texto qualquer, muito bem. A esse texto, você notou que pelo menos ele foi redimensionando, mas se eu selecionar esta largura e dizer que essa minha coluna vai ter sempre uma largura fixa, não importa a quantidade de texto que eu digitar aqui, eu posso até copiar, Ctrl C, e vou colar esse texto. Você pode copiar e colar quantas vezes quiser, que a largura sempre vai ser a mesma, de toda a minha coluna. Já na segunda célula, não, olha só, eu vou copiar e colar várias vezes, ele vai fazendo o próprio autoajuste. Eu posso ainda definir que, quando eu ajusto a largura aqui, diminuir a largura, ok, eu posso também fazer um autoajuste de conteúdo, ele vai fazer um autoajuste de forma que ele pegue e distribua as duas colunas igualmente. Então você tem esse recurso de autoajuste de conteúdo, a largura fixa da coluna e o autoajuste de janela, de acordo com a largura da sua janela. E você pode também usar os recursos de distribuir uniformemente tanto a coluna como as linhas e assim dar um layout totalmente diferente à sua tabela. Você notou que eu tenho nessa tabela nova aqui, não tenho nenhuma formatação, nenhum estilo aplicado, e nessa de cima eu tenho sim um estilo aplicado. Então, independente do estilo a ser colocado na tabela, você pode ou não trabalhar com esses recursos de autoajuste e o tamanho da célula em toda a tabela.